Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, entrar nesse vídeo, e eu tenho certeza que é buscando informações que a gente também... A proposta desse quadro e desse programa aqui no canal é essa, é a gente mergulhar na história de pessoas que estão pré-candidatos a representar a gente aqui na nossa prefeitura dentro do ABC. Esse programa não é só de São Caetano, você vai ter acesso a isso em todas as 7 cidades. Então todos os pré-candidatos que quiserem estar aqui, nós estamos abertos para te ouvir, conhecer mais e mostrar aquilo que você acredita e pretende fazer. Hoje eu estou aqui com a minha companheira de Papo Autêntico, Cláudia Mamed, muito obrigado. A Cláudia é uma jornalista incrível, porque uma preocupação nossa não é só de levar entretenimento. Gostamos, vocês sabem da nossa programação, mas é de levar informação com profundidade, informação com essência. E para começar, né? Vamos lá? Para começar, a gente vai ter o prazer de receber aqui no nosso Papo Autêntico Política, Fábio Palacios, se podemos. Cara, muito obrigado, bom. cara. Obrigado por teu pai estar com a gente, de verdade. Opa, estou muito feliz em estar aqui. Acabei de falar para vocês e parabenizar a iniciativa, porque ter a oportunidade de cada vez mais canais que queiram apresentar os candidatos, os pré-candidatos à sociedade, a gente ter a oportunidade de falar com pessoas nas mais diversas plataformas, tudo aquilo que a gente tiver oportunidade de conversar, de se conectar, de passar a nossa essência, é fundamental para uma democracia saudável. Sim, é isso. Cláudia, quer falar alguma coisa de início? Não, eu acredito que seja uma oportunidade realmente da gente conhecer de perto, né? Primeiro as pessoas que vão tá aí nessa batalha até outubro, né? Que é importante. E acho que São Caetano, principalmente, precisa desse papo aberto. Porque a gente sente, eu que sou moradora daqui, sinto muita falta disso, né? Então acho que isso vai ser um canal fantástico para a gente conhecer de perto e poder conhecer as propostas e tudo mais. Para você que está assistindo a gente, vou explicar a dinâmica. Primeiro, eu vou deixar o Fábio se apresentar, falar um pouco da história dele, quem é o Fábio para a gente. E nessa conversa a gente vai mergulhar na história dele e vamos apresentar depois o Fábio para ele mesmo, né, com essa perspectiva de autenticidade. E após esse papo, a gente vai partir para algumas perguntas que Cláudia separou para fazer, para vocês terem informações aí, tá bom? Vamos lá. Cara, eu queria que você se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Fábio, esse momento, né, de pré-candidatura. Assim, imagina que a gente começou agora, se encontrou e o Fábio vai sentar nessa mesa e falar: bom, deixa eu falar para vocês quem é o Fábio. Então vamos lá. Eu sou o Fábio Palácio, Fábio Constantino Palácio, tenho 46 anos, nasci aqui em São Caetano, no Hospital Beneficência Portuguesa, sou casado com a Ágata já há 18 anos, mais 5 de namoro, são 23. Tenho 2 filhas, tenho a Milena, de 14 anos, e a Manuela, de 9. Adoro cozinhar, esse é o meu hobby predileto. Na verdade, é quase que uma válvula de escape. Quando o dia está tenso, quando a semana foi cansativa, é a hora de passar no mercado, comprar umas coisinhas, ir para casa e falar: vamos lá. Deixa eu ir para a cozinha, é um momento que eu tenho comigo mesmo e eu gosto demais disso. Outro hobby que, para cuidar da saúde também, eu gosto de correr, então não gosto de puxar ferro. Preciso, porque me lesionei por conta da falta de fazer a musculação, mas é um outro momento também de você concentrado com você mesmo. E eu já tive quase 140 quilos, né? Então eu passei aí nos últimos 12 anos por todo um processo de reeducação, de entender o corpo, entender o que eu preciso comer. Eu ia fazer uma bariátrica, não condeno ninguém que faça, tem momentos que é necessário, mas alguns amigos me incentivaram a: não, vamos para o spa, vamos tentar, e isso foi dando certo, e eu passei a praticar um esporte que eu não precisava, por conta dos horários que são malucos na política, né? Então eu não podia fazer as outras pessoas dependerem de mim. Então, que esporte eu posso fazer que eu consigo fazer, né, no horário que dá, né? E a corrida, e aí me sinto realizado, gosto de correr, agora na campanha muito menos, porque
Só vai parando também, você vai correndo e Tem jeito, né? Não, e é ruim, né? Você passar batido, você tem que dar atenção, tudo, mas não dá tempo de treinar. Então, eu já cheguei a fazer uma duas vezes uma meia maratona, mas domingo agora tem prova, em aniversário da cidade, e eu botei lá para correr 5 e nem sei se vai dar. Pô, difícil, correr 5 km com todo mundo junto na cidade. Não, mas já corri muitas vezes. Mas é gostoso também. Eu sou engenheiro civil, né, estudei na Mauá, aqui na Engenharia Mauá em São Caetano, sou advogado, também pela USCS em São Caetano. Nos últimos 3 anos atuei no grupo de transporte urbano, num grupo de viação urbana no Grande ABC. Esse grupo tem uma série de outras atividades econômicas, uma delas é a construção, e é na construtora responsável pela obra do BRT, que é o modal que substituiu o metrô, que tanto se falou do ABC. Então, esse metrô chegou a ser licitado, era para ser feito, acabou não tinha dinheiro do governo do estado, mudou o projeto para uma linha de BRT. Eu fiquei nos últimos 3 anos nesse grupo econômico, trabalhando as relações institucionais, o relacionamento da obra com o poder público. Então, todas as prefeituras precisaram passar projetos de lei nas suas câmaras para aprovar. A gente também teve todo o relacionamento com todos os entes de governo do estado, prestadores de serviço público, então Comgás, Petrobras, tudo aquilo que tem de interferência dentro do projeto. Fui eu que cuidava e saí no final do ano passado para poder me dedicar agora à campanha. Então, basicamente é isso. Quem é o Fábio Palácio? Esse é Eu queria mergulhar um pouquinho antes, Fabião. Fabião já. Opa! É isso aí. Mas eu queria vir um pouco antes da casa do Fábio. Filho, tem irmãos, como é que é? O Fábio naquela casa, lar do Fábio. Vamos lá. Nós somos uma família de 2 irmãos. Meu pai tem mais 2 irmãos, eles são em 3, minha mãe e uma irmã. Eu tenho um irmão que é o Diego, meu pai Roberto, minha mãe Inês, todos eles de São Caetano, todos nasceram em São Caetano. Você é o mais novo ou o mais velho? Eu sou o mais velho. Mais velho que todo tenho 46, o meu irmão tem 43, 3 anos a menos. Caramba, meu irmão tá velho já. Porque o tempo vai passando. Sim. E a gente não percebe. Então, quando você fala, caraca, meu irmão tá com 43. O menino que eu cuidava. A minha família, por parte de pai, tinha indústria no ramo automobilístico, a gente tinha uma autopeça. Minha família, por parte de mãe, a gente tinha comerciantes aqui no bairro Boa Vista, depósito de material de construção. Então, famílias que viviam a cidade. Era legal. Meu avô já é falecido, meus 2 avós são falecidos, mas muitas vezes a gente andava aqui pelo bairro e ele falava: a escola aqui eu ajudei com material. Nossa. Essa rua aqui, a maioria dessas casas aqui era na cadernetinha do material de construção, porque o bairro foi crescendo, né? Então, o bairro Boa Vista, hoje chama Boa Vista, antes Vila Bela, antes disso nem era bairro, eles chamavam de o Morro Pelado, porque era um morro que não tinha nada. Então, todo o desenvolvimento foi crescendo e a minha família foi se envolvendo ao longo desse período, mas nunca ninguém interessado na política. Não tem a ver a questão da política nunca pautou. E eu não sei por quê, sempre gostei. Então, na escola eu era o representante da classe. Quando tinha alguma coisa mais político na escola, um debate, isso, tal, era sempre que eu tomava a frente. Aí fui me envolver no Grêmio, aí vai para a faculdade, vai para o centro acadêmico. E chegou uma época, eu estava no 2º colegial, se não me engano, hoje o 2º do médio. Um amigo do meu pai, que estava envolvido na política, ele vira para o meu pai e fala: poxa, o Fábio gosta disso, né? Por que a gente não lança ele candidato a vereador? Eu tinha 16 para 17 anos. Nossa. Meu pai, não, de jeito nenhum, nada da política. Eu sou o neto mais velho, dos 2 lados. Tá. Então, o meu avô, por parte de mãe, querendo que eu começasse a ajudar a cuidar do comércio, e meu avô, por parte de pai, louco para eu ir para a empresa, para a indústria. Era o sonho dessa nova geração, né, que chegava. E o meu pai, de jeito nenhum, isso não é projeto, política não, tal, não. Teria tudo morrido ali
se eu não tivesse perto e ouvido. Nossa! Quando eu ouvi, E essa veia de representatividade, pessoal, eu vou representar. porque eu nunca tinha pensado em política. O que eu fazia no colégio era algo meio que natural. Mas quando se falou, pô, Fábio candidato a vereador, peraí, gostei dessa história, isso me interessa. E aí eu causei na orelha do meu pai um ano inteiro até que ele liberou. Você falou essa veia da política. Era interessante porque tanto os avós, tanto por parte de pai como de mãe, moravam na Boa Vista. Por isso que meus pais se conheceram, eram meio por perto ali e tal. E era curioso porque todo domingo eu almoçava na casa da minha avó Carolina, aliás, vou te aproveitar que eu tô aqui, então um beijão, te amo. A minha avó fazia o almoço todo domingo, a família se reunia ali, e eu tinha um tio, um único tio ali, casado com a irmã da minha mãe, que era petista. E o meu avô e o meu pai de direita. Então, quando terminava o almoço, as mulheres ficavam na cozinha arrumando as coisas, tal, e eles iam para a sala. E todo domingo era o mesmo pau. E discute aqui, discute ali e tal. Era 2 contra 1 ali. E eu adorava ficar ali no meio, ouvindo e dando palpite. Mas eu era criança praticamente. Eu tinha, sei lá, meus 10, 12, 13 anos. Mas eu adorava ficar ali no meio daquela discussão. E eles, não, isso aqui não é coisa de criança, isso não é papo de criança, vai para lá, sai, vai para a cozinha com as mulheres. E eu me recordo, muitas vezes eu tenho essa imagem mental, a sala era aqui, a cozinha era aqui, tinha a escada no meio para subir para o sobrado no andar de cima. E eles fechavam lá uma portinha sanfona que tinha, e eu sentava, em vez de ir para a cozinha, eu sentava no pé da escada ali e ficava ouvindo, porque eu gostava. E quando a gente almoçava na casa da minha avó e ia para a casa da outra avó. Lá todos sofrendo muito com o sindicato, uma indústria automobilística. Então, e todos, o meu avô e os meus tios, todos trabalhavam tudo na mesma empresa da família. E o meu avô tinha todos aqueles jornais em cima da mesa, então era Folha, Estadão, Diário do Grande ABC, tudo ficava em cima da mesa da sala ali, e além daqueles jornais tudo revirados e tal. E eu lembro até hoje do meu avô falando assim, Fábio, tem que estar sempre informado, tem que estar sempre... E não adianta só saber sobre as coisas. Você tem que ter opinião sobre todas as coisas. Não é ler e repetir, é ler e ter opinião. E ali era, de novo, a discussão. Então eu fui crescendo nesse ambiente. Eu acho que um pouco por conta disso, e por conta do meu jeito mesmo de tomar a frente e querer fazer as coisas, foi nascendo esse veio político. Muito legal. E assim, só pra gente voltar lá, eu tenho você, seu irmão, e qual é a distância do seu irmão para sua irmã? Não, só eu e meu irmão. Só o seu irmão. Isso, tá. só E eu. essa dinâmica de vida, né? Esse cara esse menino que tá ali no meio dessas conversas e ele consegue pegar um assunto para se conectar com essas pessoas. Como que era o seu relacionamento com o seu irmão? O que você representava? Qual era o seu relacionamento com ele, assim? Sempre foi muito bom. Tá. Sempre foi muito bom. Mas briguinhas de irmão normal, isso é natural. Mas a gente sempre se balanceou. Nós nunca trabalhamos juntos, mas ele já me ajudou muito. Porque na campanha cai todo mundo para dentro, né? Não tem como. Mas eu sempre fui aquela pessoa mais visionária, mais sonhadora, mais de ter as ideias, os projetos, de conseguir enxergar soluções fora da caixa. E o meu irmão muito mais um cara centrado, do controle, sabe, do financeiro, da administração. Então, a gente meio que se complementa, porque eu sem uma boa equipe não sou nada. Sim. Porque eu vou ter boas ideias, vou enxergar coisas à frente, mas não vou conseguir colocar de pé. E ele também, só no controle, só no administrativo, também vai ficar fadado a não produzir nada tão mais interessante. Então, é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Muito legal, muito legal. E só para, antes de eu te apresentar de novo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o momento que você via, quando você lembra de família junto? Família. Quando você tem essa memória, você já falou isso, né? Mas só para, acho que até para ajudar as pessoas a entenderem onde eu quero chegar. Mas quando você lembra de família, em que lugar você lembra dessa família? Eu acho que tem duas imagens muito marcantes. Esses almoços de domingo na casa da minha avó,
e era o bife à milanesa. Uhum. E os natais em Lavras. Por a gente ter uma indústria automobilística e a Fiat foi para Minas, se instalou em Minas, e a gente tinha muito. Uma cliente mais forte era a Fiat. Meu avô, quando era ainda muito novo, foi necessário montar uma unidade em Minas e foi para Lavras, uma cidade no sul de Minas, ali próximo a Betim, que é a sede da Fiat até hoje. E eles tiveram que mudar para lá. Então a gente perdeu esse contato durante boa parte da infância ali, porque eles foram para lá. Depois a indústria se organizou, tinha uma estrutura boa e eles retornaram para cá. E aí ela ia sozinha lá com os profissionais. E a gente aí na adolescência a gente tinha eles de volta aqui. Mas nessa fase de criança, como eles moravam lá, a maneira da gente ter a família junto era ia todo mundo para lá. E o Natal a gente passava todo mundo lá. E aquele monte de primo, aquele auê na casa da avó. Era uma casa dentro da própria empresa. Era um galpão antigo da Matarazzo, então era um espaço quase como uma chácara, então tinha todo o galpão da empresa lá e uma casa muito boa, por sinal. Então, pra gente, aquilo era diversão, né? Era um parque de diversão. Pra Então, você ainda para desbravar esses lugares, devia ser. Nossa. fizemos muita besteira, quebramos o pé, cortar, sempre dava ruim, né? Mas era. E a culpa sempre era minha, né? Eu era o mais velho, então eu que não zelava. Bom, Fábio, antes das perguntas, Cláudio, eu quero. Agora eu vou falar como Fábio e você me disse se o papo é autêntico ou não. Ah, boa, legal. Vamos lá? Muito boa noite. Como você está? Eu sou Fábio Palácios, pré-candidato à Prefeitura de São Caetano do Sul. Talvez você não saiba, mas a minha história, ela me mostra que logo aos 3 anos eu ganhei um companheiro. E ele requer um cuidado que me dá uma liberdade de desbravar o mundo e lutar por algumas coisas que eu via e eu fazia, porque eu tinha essa velocidade de querer executar. Eu lembro que nas mesas da minha casa eu sempre estava com a minha família e é dessa forma que até hoje eu uno as pessoas que eu amo. Eu cozinho para unir as pessoas na mesa. Eu cuido das pessoas quando de fato eu coloco eu reúno elas para discutir qualquer tipo de assunto. Porque nessas discussões, independente de opinião, a gente constrói uma coisa chamada lar. Então, se hoje eu posso escolher uma forma de criar um lar ou manter algumas coisas nessa cidade que sempre foi parte da minha história, batalhando para que as famílias se mantenham na mesa e que eu chegue para poder representá-las e construir uma liberdade para que elas sonhem, mas façam isso de uma forma consciente. Então, eu sou Fábio Palácios e é dessa forma que a minha autenticidade me trouxe até aqui. Isso é desleal, cara. Justo hoje, num dia que eu tô... É papo muito autêntico. Cara, parabéns. Cara, parabéns. Parabéns. Hoje de manhã, eu estava numa conversa e uma pessoa começou a passar um pouco da situação que ela estava vivendo dentro da família dela e todas as dificuldades que ela tem dentro de um serviço público, que ela diz que o prédio é lindo, é cheiroso, as pessoas são educadas, mas que não vão conseguir resolver o problema que ela tem. Ela tem uma dificuldade com uma filha e ela precisa de um atendimento que a prefeitura deveria dar e não consegue entregar. Não é nada de outro mundo, não é a síndrome diferente de tudo, é algo que várias outras famílias passam. E ela fala, eles não vão conseguir cuidar da minha filha, eu vejo que as outras pessoas na mesma situação que ela também não estão conseguindo ser ajudadas. Eu não vou passar mais detalhes, até por respeito à família, à liberdade que ela teve comigo de passar essa situação, de dividir isso. E ela disse assim para mim, Fábio, eu tenho a impressão, eu tenho o sentimento de que mais dia menos dia eu vou perder a minha filha. E ela não tem mais condições para pagar um atendimento particular. Ela
precisa do Estado. Ela precisa do município, ela precisa da saúde pública. E ela fala, eu nunca imaginei que o dia que eu precisasse de São Caetano, eu não teria. E aquilo me sensibilizou demais. E por isso que eu acho que hoje, quando você estava falando aqui, eu estava me segurando para não chorar, porque eu sou uma pessoa muito racional, engenheiro, muito pela razão. E aquilo me desmontou hoje de manhã, porque é um pouco de um sentimento de impotência. Porque eu fui vereador 12 anos em São Caetano, mas como vereador você não tem o poder de resolver as coisas. As pessoas imaginam que você tem esse poder, mas você não tem esse poder, ainda mais da maneira como a política é feita na nossa cidade. E você fala, poxa, eu estou há tantos anos, há quase 30 anos dedicado à política, e você escuta um relato como esse, numa cidade que tem condição, numa cidade que financeiramente é capaz de fazer isso. E ela fala, ela já teve uma condição financeira muito melhor, já foi uma família muito mais abastada, e hoje ela fala, hoje eu dependo da saúde pública. E eu vi que eu vou uma hora ou outra perder minha filha. Isso me sensibilizou demais. Eu chego nesse momento aqui, nesse turbilhão de emoções, porque de que adianta a gente, uma cidade com uma calçada nova, com uma Goiás asfaltada, com o viaduto cheio de coisa, quando aquela família que, o dia que precisou da saúde pública, pode perder a filha? O que é o legado que um político quer deixar? O que é a marca? Eu me lembro de, na minha primeira eleição, eu tinha 18 anos de idade, e quem é que eu ia visitar? Os meus amigos do colégio, que eu ainda estava no terceiro colegial, no começo da campanha, e eu fui visitar os pais de um amigo do meu irmão. E ele foi contar a história dele. Ele falou, Fábio, eu vivia em uma chácara de plantadores de tomate no interior de São Paulo. Os meus pais, eu fui estudando, eles tinham a cabeça no lugar e me mandavam para a escola. Quando eu terminei hoje o ensino médio, né? Eles viram e falam, Fábio, vai para Fábio, o filho vai para São Caetano, na casa dos nossos parentes que moram lá. Você vai ficar lá durante um tempo, vai morar com eles, porque São Caetano é uma cidade que dá bolsas de estudo para você fazer uma faculdade. A gente quer que você estude. E ele arrumou uma bolsa na Mauá. E ele fez os 5, 6 anos de faculdade na Mauá, arrumou estágio numa empresa em Diadema, numa empresa boa, foi efetivado lá, foi crescendo lá, virou gerente, diretor, cresceu, casou aqui em São Caetano, teve 3 filhos, já ganhava um bom salário, formou os 3 filhos, uma delas hoje é juíza, o outro é engenheiro, se não me engano agora está morando fora do país, numa grande multinacional, e o mais novo, que é o amigo do meu irmão, voltou para o interior e hoje transformou aquela pequena chácara numa grande propriedade rural, lucrativa, tudo, com todo o conhecimento que ele teve de estudar aqui e fazer. E ele naquela vez, olha, isso faz 28 anos, ele falou assim, Fábio, aquela bolsa de estudos mudou a história da minha família, porque eu seria hoje mais um cara continuando, com toda a dignidade que tem o produtor rural ali, roçando, tal. Mas ela falou, aquela bolsa de estudos mudou totalmente a história da minha família. Aquela época era a época do Braido ainda, nem o Tortorello era ainda. O que é o maior legado que um político quer deixar numa cidade? O que é o maior legado que ele quer deitar a cabeça no travesseiro e pensar no que ele deixou para as pessoas? Se eu tiver o privilégio de poder ser prefeito e cuidar das pessoas a partir do ano que vem, se eu salvar a vida da filha daquela mulher, e não significa salvar a vida dela, porque é fácil um político resolver o problema dela. Daqui, dá o nome da sua filha, eu vou colocar o psiquiatra, tudo que precisa para ela. Mas resolveu de uma, e os outros? Agora, se eu puder mudar e transformar a vida deles, cuidando de um serviço muito melhor. É capaz que quando eu termino os meus 4 ou 8 anos de prefeito, ninguém vai passar na rua e falar, que esse viaduto foi do fulano de tal.
mas eu fiz diferença na vida daquela pessoa que está com a filha junto ainda. Como o Braido lá atrás fez diferença na vida dessa família. Fazer diferença na vida das pessoas é muito mais importante do que deixar uma grande obra para falar, ai, foi fulano de tal que fez. É isso que me motiva a estar na política, é isso que me motiva a tentar ser diferente, porque é capaz que eu já tivesse sido prefeito, se eu tivesse me dobrado a outras questões, é capaz que o meu caminho na política já tivesse sido encurtado se eu aceitasse isso ou aquilo, mas lutar contra um sistema que transforma São Caetano em duas cidades, aquela de quem conhece um político e aquela de quem não conhece. Isso não é de hoje. Aquela cidade de quem conhece um político em São Caetano é uma cidade maravilhosa, porque tudo que você precisa você tem. Agora, para você ter, você passou na frente de tanta gente e que você faz com que outros não tenham. E aí você ouve gente falando, São Caetano é maravilhoso, aqui eu tenho tudo. E aí você vai em reunião de gente que fala, eu estou há 1 ano esperando uma cirurgia, eu estou há 8 meses esperando um exame. Não está esperando por isso porque tem um monte de gente que passou na frente. Esse círculo da política não pode mais continuar. Isso não tem mais cabimento. O mundo evoluiu, a gente não tem mais coronéis, a gente precisa ter uma cidade que é igual para todo mundo, uma cidade que seja transparente, que as pessoas saibam os reais direitos delas. São Caetano é uma cidade riquíssima. A gente aqui não precisa discutir se a rua está asfaltada ou põe iluminação na minha rua. Aqui a gente tem que discutir algo muito maior. São Caetano tem que voltar a ser a maior economia desse país, as maiores oportunidades. Pega um moleque de 20 anos hoje, os sonhos deles não estão mais em São Caetano. Ele não se vê fazendo projeto de futuro na cidade. Coisa que a minha geração sonhava em não sair daqui. Hoje as grandes oportunidades não estão mais aqui. São Caetano vai caindo nos rankings todos. Ah, mas é o melhor IDH. Não era em 2010, são 14 anos atrás. O que é que a gente fez com a nossa cidade? Então, a cidade de São Caetano precisa voltar a inspirar, a cidade de São Caetano precisa voltar a fazer as pessoas sonharem com isso daqui. Hoje muita gente sonha com emprego na prefeitura. Eu quero entrar em algum programa da prefeitura, eu quero arrumar um cartão. E é culpa dela? Não! É culpa de um sistema de poder, um projeto de cidade que fez com que as pessoas passem a ser dependentes da prefeitura. Porque há 20 anos atrás a gente tinha uma quantidade imensa de bolsa de estudo, que era lá no último ano do Tortorello, que se distribuía a bolsa para Mauá, para USCS, para o serviço social, para a UniABC. Quem não tinha curso em São Caetano fazia faculdade fora, tinha bolsa. Eram milhares de bolsas de famílias que teriam a condição de botar o seu filho numa universidade e ele ter um diploma. E a gente dava isso daqui de cesta básica. Hoje a gente dá 200 bolsas de estudo. E dá quase 8.000 cestas básicas. Se tirou o estudo para fazer as pessoas dependerem da prefeitura. Hoje a gente tem 6 vezes mais gente trabalhando na prefeitura do que há 20 anos atrás. Então, que cidade é essa que a gente quer? Olha aí, eu agora, essas conversas me aquecem, né? Mas aí nada melhor que uma jornalista agora entrar em cena e conversar, porque muitas das coisas que você falou aí, Fábio, eu vi a pauta que a Cláudia colocou aqui, é muito legal, né? Porque é o que a gente gostaria de ouvir, né? Então, acho que, bom, é contigo agora, né? Vai lá e fala um pouco mais. E é engraçado porque, assim, ele fala que ele é tão racional, né? Uhum. Eu vejo uma pessoa tão emotiva, tão gente, assim, porque o racional está muito longe disso, né? Assim, de ser essa pessoa tão aberta, tão transparente que você passa a ser, né? Acho que isso é muito legal. E é o que a gente estava falando em relação ao ser político, né? O ser político ele não pode ser 100% racional, porque ele vai acabar caindo nas coisas que só geram um voto, que só vão levar ele para onde ele estipulou como meta, né? E eu vejo muito que você não tem isso, né? Você tem até uma das perguntas é referente a isso, né? Esse saudosismo que você fala, né, de São Caetano, quando você era criança, da sua família, de, sei lá, quantos anos atrás aí, e a gente sabe, por rankings que a gente tem da cidade, né, que há 20 anos atrás a gente estava no 30º lugar de economia do Brasil, e hoje a gente está no 93º
lugar, né, dessa economia. Existe planos para a gente não ter essa saudade, né, de voltar nesse... Porque o tempo a gente não consegue voltar, né? Verdade. Mas a gente consegue alcançar de novo esse patamar ou chegar perto, né? Vamos lá. Você me devolveu para o meu lado racional agora. O... A gente tem hoje em São Caetano uma economia em desaceleração. A gente é a cidade que menos empregou ano passado, então, enquanto Santo André tem um saldo positivo de 6 mil novas vagas de emprego, São Caetano tem menos 1.000, é a cidade que é a única cidade com déficit de vaga no ano passado. Se a gente entrar na quantidade de empresas, a saldo de empresas, o nosso saldo é positivo sim, como todas do ABC são, mas nós somos o menor. A gente perde para todas as cidades, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, tudo. Nosso saldo é menor do que a média do estado de São Paulo, menor do que a média do Brasil. A gente é uma economia que vem travando. Nós não soubemos lidar com a desindustrialização. Então, uma cidade pequena, por ser pequena, a terra é muito valorizada, então as grandes áreas horizontais das plantas fabris foram dando espaço a prédios. E não dá para se comparar o quanto arrecada uma indústria para o município, para os cofres públicos, e quanto se arrecada um prédio de apartamentos. O IPTU é ok, mas aquilo a gente tem geração de tributo do setor produtivo. Ele não só gera tributo para o governo, como ele entrega, principalmente na indústria, bons salários para que se gire o comércio, os serviços. E lá no final era um processo que dificilmente seria interrompido. E o Tortorello falava muito sobre essa virada do perfil do econômico do município, da matriz econômica do município para serviços. E ela teria sido bem realizada, porque já lá atrás, no final da década de 90, o Tortorello já começava a trabalhar com a criação do ITESCS, o Instituto de Tecnologia de São Caetano, trazendo indústrias de tecnologia para cá, ainda em cima de uma guerra fiscal, baixando ISS e tal, mas ele trouxe para cá. Só que se perde isso no tempo e os nossos serviços hoje viram serviços não especializados. O que a gente tem de serviço hoje em São Caetano é o comércio. Sim. Que, pelo próprio perfil, não tem os salários mais elevados, não é um serviço especializado. E é um pouco por isso também que o nosso jovem não quer mais ficar na cidade, porque é onde ele se encaixa nessa história toda. Então, há necessidade da gente mudar a matriz econômica do município de uma forma verdadeira. Como a gente não tem áreas horizontais, nós vamos ter que pensar em alto valor adicionado por metro quadrado. Uma grande indústria de tecnologia funciona numa sala comercial como essa, em poucos metros quadrados. E isso conversa com a nossa juventude, porque a nossa juventude está muito conectada, é isso aqui, é o celular, isso traz atenção. Então a gente precisa reorganizar essa economia. Nós vamos abrir mão da GM, vamos abrir mão da Transpetro. A GM e a Transpetro hoje representam mais de 50% do nosso CMS. Nós temos muito dinheiro concentrado em duas únicas empresas. Isso é uma fragilidade muito grande do município. Agora, enquanto nós temos GM e Transpetro aqui, nós temos que aproveitar essa riqueza para fomentar outros nichos. Nós temos uma universidade municipal, que é a USCS, que hoje se entende como uma concorrente das universidades privadas. Eu tenho que achar cursos que geram lucro, eu tenho que concorrer com o curso daquele e tal. Não, ela já achou o nicho. A saúde, os cursos de saúde, os cursos de medicina são altamente rentáveis e eles financiam o restante. Então, tem gente que fala, por que a USCS tem um curso, um campus em Tapetininga? Porque é curso de medicina e ele dá lucro para a USCS. Agora, não pode, esse lucro não ser revertido para o morador da cidade. Nós temos que fazer toda a força-tarefa possível para que o lucro da USCS seja investido em bolsa de estudo para os alunos, para os jovens do município que queiram fazer que curso? O curso que está alinhado com a vocação econômica da cidade. Então, vamos fazer um trabalho todo de incentivo fiscal, de atração de novas empresas, de devolução de impostos para trazer empresas de determinado setor, que eu entendo que é o de tecnologia. Vamos, mas eu tenho que entregar mão de obra. Para entregar mão de obra, eu vou começando a amarrar tudo. Eu trago bolsa para a USCS, você quer fazer tecnologia? Vem cá que eu banco.
Você vai sair formado, você vai sair com as capacidades que são necessárias. Traz as empresas, tem. A prefeitura precisa se informatizar, ela precisa se modernizar, se digitalizar, porque nenhuma empresa de tecnologia vai querer vir para São Caetano, quando para ela se instalar aqui, ela tem que encostar o umbigo no balcão do Atende Fácil e pegar um papel que tem que bater um carimbo. Aí ela vai embora, ela nem chega. Então, há toda uma mudança do ecossistema que a gente precisa fazer para que a gente possa fazer São Caetano voltar realmente a pulsar. Você acha que começou onde esse distanciamento aí, desses propósitos que a gente tinha atrás? Eu acho que são vários fatores. Não é um único, mas eu enxergo um fator como muito importante e por conta dele tudo se acarreta, que é a falta de sensibilidade de ouvir as pessoas. Por que eu enxergo que o Tortorello era um cara diferenciado? Porque ele ouvia. Tortorello, eu fui vereador com o Tortorello, com o Auríquio e com o Paulo Pinheiro. Eu fui vereador 3 mandatos com 3 prefeitos diferentes. Isso foi muito rico em aprendizagem. Porque os 3 têm acertos, os 3 têm erros, e a gente acaba aprendendo. E eu acho que a maior virtude do Tortorello, que na minha opinião foi o que mais acertou dos 3, era a sabedoria de ouvir. Você saía na rua, o Tortorello estava no jogo de futebol, o Tortorello estava no parque, o Tortorello estava no boteco tomando uma pinguinha, e o tempo todo ele estava ouvindo. Quando você ouve, você entende o que a cidade quer. E aí ele fazia aquilo que era realmente necessário, aquilo que atendia os anseios da população. Quando se passa a administrar uma cidade de dentro de um gabinete, sendo orientado por aquele monte de assessor que quer mais te agradar do que te falar a verdade, você perde a conexão com as pessoas. É só parar para conversar com as pessoas na rua. Mais da metade de tudo isso que tem de obra na cidade não era prioridade na cabeça das pessoas. Eu não estou aqui para fazer estatística, mas pega 10. 7, 8 vai falar, preferia muito mais que o serviço de saúde estivesse funcionando melhor do que ter o parque. Não que o parque não vai ficar bonito, eu acho que vai ficar sim, mas o que é prioridade? Quando você começa a adotar as suas prioridades ao invés das prioridades da população, é o momento que você perde desconecta. E aí a cidade começa a ter suas dificuldades. Então, na cabeça daqueles que gerem São Caetano, ela tá linda, ela tá perfeita. Eu ouvi uma frase, não sei se ontem ou anteontem, que a saúde de São Caetano é exuberante. Então, na cabeça daqueles que administram, tá tudo lindo, maravilhoso. Será que na cabeça daqueles que vivem a cidade e precisam dos serviços públicos é a mesma coisa? Me parece que não. Andando, conversando com as pessoas, me parece que não. Então, esse sentir o calor da população, é uma expressão, parece até chula, mas ela traz muita verdade. Eu estou tentando achar um caminho para falar ela de outra maneira, mas ainda não encontrei, então vou falar da maneira como me falaram. Essa capacidade de sentir o cheiro do povo é fundamental, porque enquanto você entende as dificuldades, as necessidades das pessoas, você tem condição de ser um bom prefeito, de ser um bom administrador e de entregar aquilo que as pessoas esperam de você. Sim, é como a gente fala de cliente, né? Uhum. É a mesma coisa, né? A gente tem que ouvir o cliente, não é? Pra gente atender. É isso como mesmo. você faz? Indo para Uhum. pro outro lado do balcão. É. Né? A mesma... Não adianta você achar que tá tudo. Que o produto que você entregou, a campanha que você entregou é maravilhosa se ele não gostou. É para você e para o seu sócio, porque para o resto. Mas legal. Mas vamos lá. Eu acho que a pergunta que não quer calar agora é essa nova fusão aí de você com o Mário, né? E a gente queria saber como que isso aconteceu, quais são os planos de vocês, né, para essa nova fase agora. Se aqui a gente pode já, se vocês já têm isso aí já. Essa pré-candidatura juntos, né? Sim. Ele como pré-candidato a vice, né? Vice, isso. Em tudo que eu faço, eu sempre procuro ter, depois que as coisas acontecem, uma análise crítica, uma autoanálise de onde eu acertei, aonde eu errei. A eleição passada foi uma eleição de muitos acertos. Poxa, a gente fez 30 mil votos, muito próximo do governo.
Mas nessa autoanálise eu enxergava, poxa, o Mário pensa como eu, os projetos são iguais, a visão de cidade é igual. Por que nós não nos unimos? Por que a gente ficou naquela. E nesse momento, eu ter a oportunidade de estar junto com o Mário, estar junto com o Novo, já que nós pensamos a cidade da mesma maneira, já que os nossos princípios são os mesmos, já que os caminhos para fazer São Caetano voltar a ser muito melhor são os mesmos, por que da gente se dividir? Por que a gente continuar cada um no seu lado? Então, nós moramos no mesmo prédio. E em algumas oportunidades, quando nós nos cruzávamos ali, a gente começou a fazer essa autocrítica. Puxa vida, por que a gente já não está junto há mais tempo? Por que a gente não une forças para de verdade fazer São Caetano passar a ser uma cidade melhor? Então, a primeira coisa que nos uniu foi o propósito de ideias, a maneira de enxergar a cidade. Porque é engraçado que, de um lado, você vê pessoas falando que São Caetano está tudo lindo, maravilhoso, que tudo funciona, que tudo está perfeito, que a nossa economia está redonda, a cidade está chegando a quase 1 bilhão de dívida, e não é eu que estou dizendo, são os documentos oficiais da prefeitura que estão dizendo, e eles dizem que está tudo lindo, que São Caetano tem condição de pagar. Não me interessa se São Caetano tem condição de pagar, me interessa por que nós fizemos isso. Porque ter 1 bilhão de dívida não há nenhum problema, desde que a gente tivesse agora com a saúde redondinha, não faltava espaço para isso, se a gente com 1 bilhão de dívida tivesse 2, 3 novos hospitais, não sei quantas novas escolas, para onde foi todo esse dinheiro? Para aquilo que não era necessário. Então, você tem um lado um grupo falando que a cidade está perfeita, e do outro lado aqui, vários grupos dizendo que, opa, peraí, nós temos muito caminho para trilhar ainda, porque não está indo para um caminho legal. Vamos se dividir? Não, vamos se juntar. Então os propósitos nos uniram. E aí depois todo um alinhamento de como é que a gente constrói o plano de governo juntos, como é que a gente... Aí são questões administrativas que ficaram muito mais fáceis quando a gente entende que nós juntos podemos fazer uma cidade muito melhor. Eu tenho certeza que o Mário vai ser uma complementação, um balanceamento muito bom dessa chapa. Porque o Mário tem uma experiência empresarial muito interessante na tecnologia. Ele entende esse meio, ele é fruto daquele momento anterior do ITESCS, do Instituto de Tecnologia de São Caetano. Então, é fundamental a gente digitalizar e tornar a gestão da prefeitura mais inteligente através da tecnologia, e ele é um cara que vai poder ajudar muito nesse processo de modernizar a máquina pública. E eu, com 28 anos de política, tendo que entender de todas as áreas da cidade, mas principalmente de como fazer a política, de como ter a sensibilidade de ouvir, Então a gente vai se balancear muito bem, e eu acho que isso é muito saudável para a cidade. Eu diria que a proposta, então, é ouvir o povo e gerenciar a execução. Sim, sem dúvida. Seria isso que essa mistura de Fábio Palacios com o Mário, pelas experiências dos dois, enquanto um está captando as informações, um está gerenciando para que isso seja efetivo. Perfeito. Uma coisa que a gente vem vendo, né, já há 20 anos em São Caetano, que é as pessoas votando sempre nas mesmas pessoas, nos mesmos perfis, vamos dizer assim. O que você acha que faz que o sul-são-caetanense continue votando sempre nas pessoas, mesmo sabendo dos escândalos, sabendo de tudo que a gente tem? Eu acho que é uma dúvida que eu perguntei para várias pessoas, né? E várias pessoas me falam assim, pergunta isso. Porque isso é uma coisa que nem a gente que mora aqui entende, né? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes também. A cidade de São Caetano é muito boa. E ela é boa pelas pessoas que moram aqui, pelas pessoas que construíram. Então, eu acho que os maiores responsáveis pela cidade de São Caetano ser da maneira como ela não são os políticos, são as pessoas. A forma como as famílias de São Caetano se organizam e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Os políticos ajudam, alguns mais, outros menos, uns atrapalham mais, outros menos, mas o fato de São Caetano também, pela política, ser uma cidade diferenciada é muito por conta da capacidade de recursos que ela tem. Nós somos uma das cidades mais ricas do nosso país.
Se a gente pensar orçamento de São Caetano versus população, nosso orçamento per capita é totalmente fora da curva do país. Então, a quantidade de recursos que a gente tem, é difícil um gestor público errar. Porque olha o que tem de dinheiro. Ele pode fazer um monte de presepada no caminho. Mesmo assim, ele entrega um serviço bom. E aí você vê esse serviço bom e compara com quem está ao redor. Compara com aquilo que a gente conhece, que está ao nosso alcance. Pô, em São Caetano está melhor. Pô, a saúde de São Caetano está melhor, a educação de São Caetano está melhor. Tal. Então, se é melhor, para que eu vou arriscar? Sem ter sem conseguir fazer a análise de que, com o recurso que São Caetano tem, era para estar muito melhor do que isso. Mas é fácil, entrega um pouquinho, está melhor do que o vizinho, então está ótimo, mantém o que tem. Então, o conservadorismo da população de São Caetano é no sentido de, para que eu vou arriscar se eu já tenho uma cidade boa? Sem tomar consciência que ela tinha que estar muito melhor do que ela é hoje. E isso facilita aqueles que se perpetuam no poder. Porque você cria aquela diferenciação de duas cidades, aquelas que são bem atendidas, aquele monte de gente que está empregado na prefeitura. Então, quando chega a época da eleição, opa, se a oposição ganhar, vai mandar todo mundo embora, vai cortar a cesta das pessoas, vai tirar o tarifa zero, vai não sei o quê. Eu brinco e falo, vai mandar o bicho-papão assustar as crianças no quintal. É tudo. É tudo. Cria aquele pavor de que, meu Deus, tudo aquilo que vocês têm, nós vamos perder se trocar. O que não é verdade. A política de São Caetano foram ciclos de 20 anos. Nós tivemos 20 anos de Braido, nós tivemos 20 anos de Tortorello, depois nós tivemos 20 anos de Auríquio, e nós estamos exatamente no momento de virada desse ciclo. O que nós esperamos desse próximo ciclo de 20 anos? É a continuidade ou o avanço? Cidade é boa? Mas continua esperando isso dela. Uma economia que está travando, pergunta para os comerciantes, sim. Pergunta como é que está a vida deles, como é que está difícil manter a porta aberta. Pelos nossos jovens, pergunta se ele quer continuar na cidade, pergunta se ele quer trabalhar aqui, se ele... Então, será que é esta a continuidade que a gente quer? Ou nós estamos no momento de virar a chave? De ruptura. Nós estamos no momento de voltar a olhar para cima. São Caetano não pode mais continuar vivendo para si mesmo. São Caetano precisa de novo voltar a se abrir para uma cidade do país, que é o que o Tortorello buscava lá atrás, e ele usou o esporte de uma maneira glamurosa para fazer isso. Os olhos do Brasil voltaram a São Caetano. Os olhos do Brasil hoje estão voltados para São Caetano? Para a população de São Caetano, que recebe o comunicadinho da prefeitura, há um interesse de fazer achar que sim. Mas quando você sai daqui, os olhos do Brasil não estão mais aqui. Tem tanta experiência inovadora, cidades que estão bombando de desenvolvimento, de oportunidades, de negócios. Não é mais São Caetano. Não é mais São Caetano. Então, esse é o momento de virada de chave. Esse é o momento de ruptura, como você disse. Esse é o momento da gente virar e falar assim, o que nós queremos do nosso futuro. Se está tudo bom do jeito que está, numa zeladoria boa, e a senhora que eu conversei de manhã, correndo o risco de perder a filha, porque o atendimento não está sendo da maneira como se precisa, segue do jeito que está. Sim. Mas não é essa cidade que eu sonho, que eu desejo e que eu sei que é possível fazer. Muito bom. Bem, eu acho que, assim, eu gostaria de saber se eu não deixei de perguntar alguma coisa importante que você gostaria de falar e que... Deixar para a população, né? Porque o que você está falando agora, Fabio, esse é o propósito do canal do ABC. Que a gente consiga levar para as pessoas do ABC informações e nossa intenção é realmente trabalhar as 7 cidades, mas levar essa informação. Ter você aqui hoje, o Fábio, antes de ser o Fábio Palácio, pré-candidato a prefeito, Fábio, eu percebo que o Fábio esteve aqui com a gente. Tá? E isso é muito importante para a gente, porque é o que eu acredito. As pessoas precisam realmente parar para ouvir e aí sim fazer uma análise. Não só escolher entrar num vagão e aí sem saber onde esse trem está indo. Então, a possibilidade que o canal quer deixar disponível para as pessoas é essa. Então, para finalizar, eu queria que você falasse com essas pessoas, deixasse seu recado e depois eu te agradeço. Boa chance. Olha, posso te dizer que hoje tem sido um dia inusitado. Essa entrevista saiu diferente de tudo o resto que a gente já fez aí.
Foi muito legal a oportunidade, a experiência de estar aqui, da gente poder bater esse papo de uma maneira diferente, buscando outros aspectos. Acho que o que você disse é muito verdade. Acho que eu acho que esteve aqui hoje muito mais o Fábio Palácio ser humano do que o Fábio Palácio pré-candidato. E isso é muito bom, sabe? Quando a gente traz essa essência, para o teu dia a dia, isso é muito bom. Isso é mérito e capacidade de vocês de puxar, de sugar, isso é muito legal. E agradecer a oportunidade de você que escolheu assistir esse programa, o Papo Autêntico Política, de ter passado esse tempo com a gente, ouvindo, conversando, entendendo um pouco mais e me conhecendo um pouco melhor, para que ao longo desse período de pré-campanha e depois do período de campanha, a gente está nesse momento há pouco, 2 meses e meio mais ou menos da eleições, que vocês possam se aprofundar, possam buscar mais materiais, conhecer as propostas, não só minha, como de todos os candidatos, e entender o que vocês acham que é melhor para a cidade, é melhor para as nossas famílias. É um grande momento, é um momento de virada de chave, como você disse, e as decisões de todos nós vai impactar o futuro das nossas próprias famílias. Como eu disse no começo, minha filha tem 14 e a outra tem 9. A de 14 já entende bastante, ela já dá palpite, a de 9 ainda está tentando entender o que está acontecendo, tudo, mas pensa que aquilo que a gente vai tomar de decisão nos próximos meses vai impactar a vida dela, que nem sabe o que é política direito, vai impactar a vida dos nossos filhos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com isso, e eu tenho certeza que o povo de São Caetano é um povo que sempre prezou muito por aquilo que é São Caetano. A gente tem um orgulho, né? Um sentimento de pertencimento dessa cidade que eu não sei se é melhor ou pior do que os outros, mas é algo que nos enche de orgulho, porque São Caetano é um pouquinho da gente. Eu cheguei aqui recém. Isso que eu ia falar, quem bebe água daqui não... Eu falo pro pessoal, todo mundo fala, cara, olha uma coisa, hoje eu tenho uma agência de marketing e trabalho posicionando pessoas, mas se não fosse isso, eu ia abrir uma imobiliária. Porque, cara, eu ia alugar apartamento pro povo, cara, é isso, São Caetano, hoje com esse trabalho eu tô fazendo pelo canal, através do canal, aquilo que eu queria assistir e ver. E é isso, é o que a gente pode construir. São Caetano tem o ABC, tem uma possibilidade absurda de fazer um sistema aqui dentro, né, que ele funcione para todos e aconteça. Então, o canal do ABC está para isso, e quero te agradecer por somar nessa conversa. Tenho certeza que as pessoas vão conseguir conhecer mais e entender também mais do propósito que a gente tem. Isso aí. Cara, obrigado, viu? Prazer. Valeu. Cláudia, obrigado. Eu que agradeço. Só para você saber que está aqui com a gente, que ficou até o final, todos os pré-candidatos têm a possibilidade de estar aqui, tá? É um lugar da gente realmente fazer essa mesa acontecer e de ter essa troca com a essência dessas pessoas, certo? Tamo junto e até a próxima.